Bom dia, gente, a paz do Senhor. Hoje é o grande dia que o Senhor preparou para mim, para você, para que a gente vive uma vida extraordinária, como foi pregado ontem, não uma vida de qualquer maneira, mas uma vida segundo o propósito de Deus para nós. Amém? Como membros ativos, vivos e saudáveis em função do reino de Deus, em prol das almas, amém? E hoje nós vamos começar, o estudo do livro Mulheres Improváveis, da pastora Viviane Martinello, e eu tenho certeza que vai ser um estudo que vai despertar em nós coisas que estão às vezes adormecidas, coisas que não estamos percebendo, mas nós vamos enxergar, pelo agir do Espírito Santo, o trabalhar de Deus em nós ao longo de todas as nossas vidas, para que a gente viva em plenitude o propósito dele para nós. Que às vezes a gente não consegue enxergar isso e vive a nossa vida despercebida, e não sabendo que Deus está agindo e trabalhando, em coisas improváveis, em lugares improváveis, e principalmente em mulheres, em seres humanos improváveis. Amém? Então hoje nós vamos começar, nós vamos dar o início. Eu tenho certeza que será uma jornada de muito aprendizado, de muito favor de Deus, de muito despertar do Espírito Santo na vida de todos nós. Amém? Então vamos começar. Então, para começar, você vai precisar aí do seu livro, alguma coisa para você escrever, faça bastante anotações, porque enquanto você lê, o Senhor vai ministrando coisas que não estão no livro, coisas que vêm do Espírito, e também, claro, a sua Bíblia aí para você recorrer. O livro praticamente todo, ele já faz a citação bíblica e já coloca também a leitura bíblica para você não ter que acessar a sua Bíblia, mas sempre tem a sua Bíblia por perto, porque às vezes o Senhor ministra um outro texto e a sua Bíblia tá bem ali, tá bom? Então, a primeira coisa que o livro lhe cita é a questão de muitas vezes olharmos para nós mesmos e não entendermos o propósito que Deus tem nas nossas vidas, Eu escrevi aqui assim: nós não enxergamos as qualidades para sermos dignas de ser escolhidas, Então, nós olhamos para nós mesmos e nós não vemos nada que faça Deus nos escolher, A gente não vê nenhuma qualidade em nós, nenhum talento em nós que nós mesmos nos escolheríamos, Então, a gente não consegue enxergar, por exemplo, nada que a gente faz de bom. A gente não... E aí eu coloquei aqui algumas coisas, Isso aqui da minha cabeça, tá, gente? A gente não vê que a gente sabe cozinhar bem, que a gente cuida bem da nossa casa, que a gente é uma boa esposa, que a gente é uma boa mãe para os nossos filhos, que a gente tem desenvoltura ao falar, que a gente tem uma boa oratória, Que a gente socializa bem, nós fazemos boas amizade fácil, Nós desenvolvemos bem o nosso trabalho, Nós temos o dom da palavra, nós conseguimos orar, em público, orar em voz alta, em todas essas coisas, são coisas que o Senhor próprio colocou em nós e Ele tem desenvolvido em nós, porque é isso que tá importando para Ele, E muitas vezes essas coisas são desvalorizadas por a gente mesmo, porque a gente acha que o que o Senhor vai escolher é outro tipo de gente, são pessoas que fazem outro tipo de coisas, E o livro escreve a seguinte frase: você olha e não vê motivos para ser escolhida. Ele te olha e não vê motivos para não te escolher. Então eu escrevi: para Deus somos perfeitas para viver o plano dele com as nossas vidas. Não existe nada que o Senhor tenha permitido ou não que a gente viveu na nossa vida, desde a nossa infância, que Ele permitiu para um propósito, E todas as coisas, as boas e as ruins, são motivos para que Ele nos escolhesse. Inclusive aquelas que a gente não tem orgulho, inclusive aquelas que às vezes a gente tem vergonha, ou às vezes aquelas que nos trazem dor.
todas essas coisas juntas formam o que nós somos hoje, as coisas boas e as ruins, né? E o Senhor vê isso em nós e por esse motivo Ele não vê motivo para não nos escolher. Porque todas essas coisas, de alguma maneira, trabalharam em nós para nos formar em que somos, né? Os pais que tiveram nos moldaram para ser o que somos hoje, né? A nossa infância, o nosso ambiente familiar, né? As pessoas com que nós convivemos durante toda a nossa vida nos formaram e nos fizeram ser o que somos hoje. E nós precisamos enxergar isso como uma forma de Deus, como um formar de Deus na nossa vida, né? E procurar olhar, inclusive, as coisas ruins que aconteceram em nós, como um agir sobrenatural de Deus para nos trazer, para nos moldar, para nos preparar para algo que Ele mesmo planejou para nós de antemão. Então, uma das coisas que o livro bate bem e fala muito a respeito é com relação a como Deus escolheu durante toda a palavra, desde o início, pessoas que não eram fortes, que não eram as mais inteligentes, que não eram as mais poderosas, que não tinham mais autoridade, não eram as que falavam melhor, enfim, né? São inúmeros exemplos que a gente tem na palavra, que Deus pegou pessoas em lugares totalmente improváveis, pessoas de famílias totalmente improváveis, pessoas com profissões totalmente improváveis e as capacitou para viver algo sobrenatural, né? Então, o livro ele questiona muito esse agir de Deus. E eu estava assistindo aquela Casa de Davi, né? Já tem um tempo, e o profeta Samuel, ele sempre usava uma frase, né? Quando ele ia, por exemplo, quando ele foi ungir Davi e ele olhou para Eliabe e o Senhor ministrou no coração dele que não era Eliabe e ministrou para ele que ia ser o Davi, aquele menor, aquele mais simples, o pastor de ovelhas. Ele falou assim: God is funny, né? Deus é engraçado. Porque ele não escolhe aquele que é óbvio aos olhos do ser humano, aquele que está se destacando, aquele que está se mostrando mais capacitado para exercer determinada função, mas ele pega aquele menos capacitado, aquele que é menos valorizado e trabalha nele, investe nele para que ele possa viver aquele sobrenatural, aquela função especial, né? No caso de Davi, que era ser rei, porque ele foi formado para isso, né? Um bastardo, né? Um menos valorizado da família, aquele que nem era considerado como filho, né? Mas foi esse que o Senhor escolheu e não os outros irmãos fortes e robustos com postura de rei. Então ela cita, né, o texto de 2 Coríntios, no capítulo 4, no verso 7. Agora nós mesmos somos como os vasos frágeis de barro que contém esse grande tesouro. Assim fica evidente que esse grande poder vem de Deus e não de nós. Então, quando alguém é muito capacitado em uma área, é como se ele tomasse a glória de Deus. Mas quando aquela pessoa improvável, que não tem nada para oferecer, é tomada por Deus e o agir de Deus acontece sobre a vida dela, o que é glorificado é o nome do Senhor. E o Senhor, ele não divide a glória dele com ninguém. É por isso que ele sempre escolhe as pessoas que às vezes são menos valorizadas, que estão mais escondidas, que estão mais disfarçadas, que às vezes são vistas como incapacitadas. Porque quando ele pega essas pessoas e ele usa essas pessoas e ele transforma essas pessoas, o nome dele é glorificado. Então ele não chama aquelas pessoas que já estão capacitadas, preparadas e prontas, mas ele chama aquelas que estão totalmente como vaso de barro,
para que a glória dele venha se manifestar quando aquela pessoa agir, quando aquela pessoa falar, quando aquela pessoa administrar, quando aquela pessoa governar, quando aquela pessoa liderar. Para que quando as pessoas olhem para ela, não vejam ela e as capacidades dela, mas vejam o agir de Deus através da vida dela e glorifiquem a Ele. Então, a única coisa que o Senhor espera de nós é entrega. Então, a partir do momento que, mesmo nos enxergando de maneira, às vezes fracas, às vezes impotentes, às vezes incapacitadas, e a gente não entende, né, qual o propósito que o Senhor tem para as nossas vidas, a única coisa que Ele espera de nós é um coração entregue. É uma vontade de, mesmo não entendendo, mesmo não compreendendo, se entregar, né, nas mãos do Senhor e ser dependente dele somente. Nunca procurar olhar para si e enxergar um valor, enxergar uma capacidade, mas enxergar o valor, o poder e a capacidade que o Senhor tem de agir em nós como um instrumento, né? Então, aí aqui eu coloquei, né, alguns exemplos, né, que eu citei, mas eu vou citar de novo, né? O Davi, ele era um bastardo, né? Ele era um filho bastardo e se tornou rei. Esther era uma órfã de pai e mãe, né? Não tinha, se a gente olhar pelos olhos humanos, não tinha às vezes um futuro, mas se tornou uma rainha. Ruth, ela era uma estrangeira, né? E ela entrou, né, para a genealogia de Cristo, né? Uma estrangeira, improvável, principalmente tendo em vista a cultura judaica, né? A escrava de Naamã, né? Ela mudou a vida de uma família toda, né? Porque ela se posicionou, uma escrava, né? Maria, né? Maria, ela morava em um lugar totalmente improvável. Maria, mãe de Jesus, né? Morava num lugar perverso, diz a palavra, né? Então, o que poderia sair de bom de lá? Mas o Senhor enxergou aquela moça. O Senhor enxergou Maria. E pelo ventre daquela mulher totalmente improvável, solteira, né, o Senhor fez o verbo, né, se tornar realidade, né, Jesus nascer. Outra pessoa também, né, que às vezes a gente pensa assim, eu não sei falar, como que Deus vai me usar se eu não sei falar? Né, Moisés também se colocou nessa posição, né, eu não sei falar. Mas olha o que Moisés realizou. Ele foi um libertador. Então Deus pegou uma pessoa totalmente despreparada, que não sabia nem falar direito, não sabia usar as palavras direito, e fez com que ele negociasse, discutisse, né, a libertação de uma nação inteira. E esse mesmo homem, por 40 anos, com a sabedoria e com a unção de Deus, governou essa nação no deserto, passando por inúmeras provações, inclusive rebeliões, mas o Senhor o usou grandemente para liderar aquele povo, uma pessoa que se via totalmente incapaz de falar. Então esse é o Deus que nós servimos, um Deus sobrenatural. Então ela faz aqui, o valor que temos, ele reside em Deus, não em nós. É Ele que muda destinos, transforma corações e estabelece conexões poderosas. Então aqui, a primeira coisa, ele muda destinos. Então às vezes você acha que porque isso aconteceu com você, o seu destino é esse. E não tem outra coisa que pode acontecer com você, porque você passou algo difícil, você passou algo que te machucou. Então, o seu destino é ser uma pessoa amarga, é ser uma pessoa revoltada, é ser uma pessoa entristecida, deprimida. Mas o Senhor, Ele muda destinos. Então, Ele converte todas aquelas coisas que você viveu para a glória dEle
em algo diferente, que te traz autoridade, que te traz unção, que te traz experiência, que te propõe a fazer um testemunho, né, a compartilhar um testemunho para servir de ponte de salvação para outras vidas. E nisso ele transforma corações. Ele transforma um coração de pedra em um coração de carne. Ele transforma um coração cheio de ressentimentos e mágoas em um coração perdoador e cheio de amor. Outra coisa que ele faz, ele estabelece conexões poderosas. Ele te apresenta aos amigos dele. Ele te apresenta a pessoas que trabalham junto com você, que colaboram com você em aspectos diferentes da sua vida. Às vezes, seu marido foi uma pessoa que te trouxe uma cura. Às vezes, o seu filho foi uma pessoa que te trouxe uma cura. Às vezes, uma amiga foi uma pessoa que te trouxe uma cura. Às vezes, o ministério desenvolvido de Deus na sua vida, em servir ao reino, te trouxe uma cura. Então, ele estabelece conexões e te coloca em lugares. É ele que faz, para que o propósito dele na sua vida se torne realidade. E a única coisa que ele te pede, a única coisa que ele me pede é dependa de mim, se entregue a mim, porque sou eu que faço na sua vida. Não é você que faz, não são as suas capacidades que faz, não é a sua sabedoria que faz, não é a sua inteligência que faz. É o próprio agir meu na sua vida. E é assim que ele diz para mim e para você.